Olá, meu amigo, tudo bem? Espero que essa mensagem esteja te encontrando em um momento de paz, ou que esteja vindo lhe trazer um momento de paz, um momento de reflexão, um momento de contato consigo mesmo, um momento de contato com os ensinamentos deixados aqui pra gente. Nessa semana a gente continua o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. No capítulo 67, a gente vai falar um tema que o título é Os Vivos do Além. Mais uma mensagem trazida pelo Emmanuel, né? O Emmanuel que sempre nos presenteia com palavras muito profundas. E o Emmanuel, ele é incrível por várias coisas, mas também por conta do grande poder de síntese que ele tem, né? As palavras de Emmanuel são sempre muito bem escolhidas e sempre com significado, uma mensagem muito profunda. E na mensagem de hoje ele já começa com uma mensagem profunda no título, quando ele fala sobre os vivos do além. Como assim, né? Os vivos do além? Às vezes a gente tem um pensamento de que nós aqui encarnados, aqui na Terra, é que estamos vivos, né? E com o desencarne a gente chama de morte, né? Mas será que isso faz sentido, né? Por que será que a gente se considera vivo enquanto está aqui encarnado? Será que é por causa do corpo físico? Será que é isso que nos define enquanto vivos? Né? Será que a reflexão não vale somos um corpo ou temos um corpo, né? Na verdade, nós somos espíritos imortais e a gente está usando esse corpo aqui físico temporariamente, aliás, por um período muito curto de tempo, se a gente pensar que é imortal, cada corpo que a gente usa aqui encarnado, de tempos em tempos, dura muito pouco. E nesse prazo que a gente está aqui encarnado usando esse corpo, na verdade esse corpo está nos limitando bastante, de fato, né? Está limitando o nosso espírito. Quando a gente desencarna e a gente se liberta, né? Na verdade é que a gente volta para casa, né? Onde a gente passa a maior parte das nossas experiências, do nosso tempo, é no além, para usar a palavra que o Emmanuel escolheu aqui. Se a gente pensar, assim, um espírito dos os mais evoluídos, eles volitam, né? Eles conversam sem usar palavras, eles conjuram objetos. Então a gente tem uma vida com sentidos muito mais libertos quando a gente está livre do corpo físico. Lá no plano espiritual é que a gente de fato está vivo, né? Aqui nesse texto é um pouco mais sutil, mas tem uma outra passagem do Emmanuel que eu não vou me lembrar agora qual que é, mas que ele é muito mais incisivo. Ele afirma que os mortos são aqueles que estão sepultados na carne terrestre. Por que mortos? Né? Mortos nas paixões, mortos na ignorância. E muitas vezes a gente insiste em não se desenvolver. E os chamados estão aí, né? O tempo todo nos chamando a atenção. Mas voltando para a mensagem de hoje, qual que é o tema, né? Nesse livro Caminho, Verdade e Vida, sempre tem algum versículo do Evangelho que é trazido para reflexão. E o versículo de hoje está em Lucas e ele diz: E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Qual que é o contexto dessa passagem, né? Jesus estava no Monte do Tabor e aí ele levou Pedro e outros apóstolos juntos e apareceram os espíritos de Moisés e de Elias para conversar com ele diretamente. Os demais viram e ficaram todos muito maravilhados. E essa passagem, assim, é um relato de uma manifestação mediúnica, particularmente interessante porque na tradição judaica de Moisés, uma comunicação mediúnica era proibida, de fato, né, pela lei mosaica vigente da época. E essa passagem do Monte Tabor, ela aparece no Evangelho de Lucas, também aparece em outros evangelhos,
de Mateus, de Marcos, na Epístola de Pedro também, enfim. Tem várias passagens disso que acontece. E ele é muito interessante porque os dois espíritos que estão interagindo com Jesus naquele momento, eles estão muito bem definidos, eles estão nomeados, eles são espíritos que já estiveram na Terra, que desencarnaram e que voltaram para interagir com Jesus. Eles não são anjos, eles não são o Satanás, né? Muitas vezes eles usa-se algumas interações com espíritos de menor luz como sendo o Satanás em outras passagens dos Evangelhos, mas aqui não, né? Aqui a gente está falando de dois espíritos conhecidos que já foram encarnados e que os demais viram essa interação mediúnica de uma forma, dá para a gente entender que Jesus estava trazendo essa discussão à tona novamente. Porque se a proibição da comunicação mediúnica continuasse, de fato Jesus não faria, ele não iria quebrar uma lei divina. Ainda mais falando com Moisés, né, que é quem trouxe essa lei anteriormente. E teve um motivo por que Moisés trouxe essa proibição à época, né? A gente precisa entender que na época que Moisés esteve encarnado, a gente tinha uma série de exageros e de explorações comerciais e com objetivos não muito corretos dos médiuns da época. Então, quando o Moisés traz essa proibição, ele vem de alguma forma limitar esse comércio que estava acontecendo com as faculdades mediúnicas. Não isso apenas, mas também para romper com o vínculo com a cultura egípcia, que essa comunicação era muito mais presente. Então Jesus veio reabrir esse ponto e passou a permiti-lo. No livro O Céu e o Inferno, tem um capítulo, o capítulo 11 da primeira parte, se não estou enganado, que vale muito a pena a leitura, que o Kardec ele discorre de uma forma bastante profunda sobre os motivos dessa proibição e por que elas deixaram de existir. Vale a pena a leitura para quem se interessar em conhecer um pouquinho mais. E na época do cristianismo primitivo, na verdade as comunicações mediúnicas elas eram muito comuns. E mesmo nas partes dos evangelhos que foram editados, né, ainda tem várias referências a comunicações mediúnicas que acontecem, por exemplo, na primeira carta do Paulo aos Coríntios, e tem várias passagens. Mas se Jesus e os apóstolos e todas as pessoas que conviveram com ele e fizeram parte desse cristianismo primitivo faziam intercâmbios mediúnicos, por que a igreja, com o tempo, voltou a proibir, né? Voltou a fazer valer a proibição que foi trazida originalmente por Moisés? Os motivos são outros, na realidade. A gente precisa entender que a igreja ela foi desenvolvida por homens, por pessoas que têm as suas falhas, têm os seus vícios e têm as suas virtudes também. Mas que as pessoas que construíram a igreja naquele momento, há muitos séculos atrás, concentravam muito poder. E eles concentravam muito poder porque se diziam como os únicos que tinham acesso ao divino. Então o clero, a igreja, era a forma de comunicação com Deus. Se as comunicações mediúnicas continuassem permitidas, você iria de alguma forma tirar este poder ou este privilégio que acontecia dentro do clero. E aí isso diminuiria o poder e de alguma forma diminuiria o controle sobre as pessoas. Se a gente voltar para a época do cristianismo primitivo, tem uma passagem super interessante no livro Paulo e Estevão, se alguém quiser ler no capítulo 6 da segunda parte, que ele retrata também uma passagem que tem nos Atos 16 dos Apóstolos, mas a passagem é a seguinte. Paulo e Silas estavam viajando, né, e pregando,
e eles chegam numa cidade que se chamava Filipos. E eles começam a fazer ali as pregações que eles normalmente faziam de cidade em cidade. E nessa cidade tinha uma pitonisa, pitonisa é a palavra que eles usam na época para os médiuns da época, que era muito famosa na região. E na verdade as faculdades mediúnicas dela eram muito exploradas de forma comercial e de forma mágica de alguma forma. Ela tinha uma importância monetária para as pessoas daquela época. E Paulo e Silas chegam ali, começam a pregar, e aquela médium encarnada começa a fazer uma série de elogios muito fortes para o Paulo e para o Silas, exaltando as qualidades deles, dizendo que eles eram deuses na terra, de alguma forma provocando o orgulho e a vaidade do Paulo e do Silas. E aí Paulo percebe o que estava acontecendo e fala: opa, peraí, se a gente está falando aqui de uma atividade mediúnica que tem finalidades comerciais, os espíritos que estão aqui envolvidos não devem ser espíritos de boa luz. E esse espírito provocando as fraquezas humanas deles, exaltando a vaidade, principalmente o orgulho deles, Paulo percebe e faz uma repreensão muito severa àquele espírito. As palavras que ele usa até são: espírito perverso, não somos anjos. Somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. E aí, com isso, a gente tem que lembrar que Paulo era uma figura com bastante poder, né, de uma energia muito forte. Então, ele conseguiu fazer com que aquelas manifestações mediúnicas, na realidade, cessassem não só naquele momento, mas cessaram permanentemente. E aí, as pessoas que exploravam aquela médium e as manifestações mediúnicas que aconteciam através dela reagiram a isso. E foram, de alguma forma, buscar uma vingança, talvez a vingança seja a palavra, contra Paulo por ter feito aquela proibição. E Paulo, mais uma vez, acabou sendo flagelado publicamente e passou pelos martírios da carne, que infelizmente foi bastante recorrente dentro do processo dele de evangelização. E aí, quando isso acontece, o Silas faz uma provocação e uma pergunta bastante interessante para o Paulo. Ele fala: será o incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? E aí o Paulo dá uma resposta que é muito profunda. E aí eu vou ler a resposta para não errar as palavras. Como pudeste chegar a semelhante conclusão? O cristianismo sem o profetismo a mediunidade, seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta da comunicação com a esfera do Mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Então, olha que interessante, né? Então, o Paulo ele repreendeu aquela manifestação mediúnica não pelo fato de ser uma manifestação mediúnica, mas pelo contexto em que ela estava inserida. Não era uma manifestação com um propósito superior, com um propósito do bem. Era um propósito mundano, um propósito material. E agora, muito tempo depois, a gente pode entender que o Espiritismo veio para restabelecer essa questão natural e fundamental para a evolução humana do intercâmbio com o plano do além. Mas a gente não pode esquecer que essa comunicação ela precisa ser feita com bastante critério, com uma moralidade elevada, com um final útil, com um fim louvável, com a devida religiosidade, né? Porque os vivos do além, para usar a palavra que o Emmanuel usou aqui no título, principalmente aqueles que são mais evoluídos e bem intencionados, eles estão vindo nos trazer luz, nos trazer instrução, nos trazer conhecimento.
de tal forma que possa fortalecer a nossa fé raciocinada e assim dar a força que a gente precisa para continuar no nosso trabalho de reforma íntima, no nosso trabalho de evolução individual. Então, a passagem de hoje ela vem também trazer e relembrar para todos aqueles que estão aqui encarnados e que têm as faculdades mediúnicas mais desenvolvidas, da grande responsabilidade que vem junto com essas faculdades, né? Elas existem por um propósito e pelo propósito mais divino possível. Então, fica a lembrança para todos os médiuns não esmorecerem da sua missão divina e não deixar que, enfim, a mediunidade caia na tentação do mercantilismo e das ações menos nobres que infelizmente a gente ainda tem aqui na Terra. Então essa era a mensagem dessa semana, para a gente refletir, para a gente pensar. Espero que fiquemos todos bem, com a paz de Cristo em nossos corações. Até semana que vem.